Bom dia, como é que vocês estão? Eu hoje amanheci, acordei muito cedo, 5 horas da manhã, não consegui dormir mais. Levantei cedo e fiquei fazendo uma reflexão. O que eu tenho feito para o Senhor? O que eu tenho feito para o Senhor? E fico fazendo essa pergunta para vocês. O que você tem feito para o Senhor? Nós somos um vaso de barro na mão do oleiro. Quem é este oleiro? É o Senhor Jesus de Nazaré. Então vamos fazer uma leitura aqui em Jeremias 18. Jeremias, ele fala que ele diz assim, o vaso do oleiro, a impertinência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer a vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E ele diz mais, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Olha só que mensagem. O oleiro, a casa do oleiro. Nós somos desse jeito. Nós somos vaso de barro na casa do oleiro. Nós estamos a cada dia sendo amassado pelo Senhor. Ele está nos dando a oportunidade, porque chegará um momento que não teremos mais essa oportunidade. Mas ele diz aqui, o que mais nos chama a atenção, que como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Quando o oleiro estava fazendo o vaso que ele se quebrou, ele aproveitou aquele mesmo barro para fazer outro vaso. Assim somos nós na mão do Senhor. Quando nós estamos quebrados, estamos todo amassado, o que é que o Senhor faz? Nos molda, nos lapida, quando nos arrependemos. Porque ele diz aqui que quando ele, olha, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir. Aí o que acontece? Se arrependermos-nos, ele diz assim, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, quando nós nos arrependemos, o Senhor também, ele se arrepende, ele não vai fazer mais aquele mal que ele atentava. Quando ele fala de nações, ele fala de povos, de todos os povos, de todas as nações. Aí olha só o que David Wilkerson falou. Não podemos alcançar o mundo deste púlpito. Ora, para que a nação se arrependa, contudo, minha oração mais intensa é por meu próprio coração. Senhor, que eu seja totalmente convertido a Ti, que eu tenha um coração arrependido, que eu julgue meus pecados para não ser julgado diante do trono. Não estou eu olhando para os pecados de outra pessoa. Deus disse que isso é impor causa de nosso orgulho e nosso grito de grandeza. Nos momentos conturbados em nossa dor, não nos convertemos a Ele de todo o coração.
Não nos voltamos contra nossos pecados, mas recorremos à nossa própria força e nos viramos porque estávamos feridos em nosso orgulho. Este se levantou. Deus diz: se você se voltar para mim de todo o seu coração, eu me arrependerei do que havia planejado para você. Não podemos arrepender-nos pelo resto da nação, mas podemos por nós mesmos. E nosso arrependimento hoje pode subir aos céus e tocar o coração de Deus. Olha só o que o David Wilkerson falou. Nós não podemos nos arrepender por a nação, mas pelos nossos próprios pecados. Pode subir aos altos e tocar o coração de Deus, tocar os céus. Olha, pode subir aos altos céus e tocar o coração de Deus, quando nos arrependemos verdadeiramente. Quando nós nos arrependemos, Deus também se arrepende daquilo que ele ia fazer contra as nações. E quando ele se refere a nações, somos nós que nós fazemos parte dessa nação. Então que nós venhamos, que você hoje venha tirar o tempo para meditar na palavra do Senhor. Quer conhecer mais sobre a história, a mensagem do vaso do oleiro? Leia a Bíblia. Por isso que nós temos que, é uma leitura diária, temos que estar em constante oração, nos alimentando da palavra, nos fortalecendo, que quem nos fortalece é Deus, quando buscamos de todo o coração, quando nos arrependemos de todo o nosso coração. Por isso eu coloco diante de ti hoje, faz um desafio contigo mesmo, diz: eu vou me dedicar à leitura da palavra, a buscar, a me arrepender, a buscar esse Deus maravilhoso, porque Ele está te chamando, vem. O momento é hoje, não deixa para amanhã que tu podes fazer hoje. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, venha te abençoar poderosamente. Se o Senhor me permitir, amanhã estarei aqui novamente. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação.